você olhar para o capítulo 5 do livro de Apocalipse. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, nós temos o Criador sendo adorado, o Deus Criador sendo adorado. João, depois que teve a visão da parte do Senhor Jesus, que Jesus falou com João a respeito do que ele deveria escrever às 7 igrejas da Ásia Menor, conforme o capítulo 1, que vê escreve às igrejas. Depois nós encontraremos então no capítulo 4 o Cordeiro estando no trono, contudo, quem é adorado, quem é glorificado, a ênfase do capítulo 4 é ao Criador. No capítulo 5, a ênfase da adoração é para o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz assim: na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados, selado com 7 selos. Também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem é digno de quebrar o selo e de abrir o livro? Quando chega no verso de número 9, está escrito assim: eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro, de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizestes com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos e milhões deles. Estava de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes. Cantavam com voz forte ao Cordeiro que foi morto: é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Isto é todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes respondiam: amém! E eles, os líderes, caíam de joelhos e o adoravam. Sem dúvida alguma, o capítulo 5 é um cântico de adoração. Adoração ao Deus Redentor. Se temos no capítulo 4 adoração ao Deus Criador, no capítulo 5 nós temos adoração ao Deus Redentor. E nesse capítulo nós observaremos que a história das civilizações, a história humana, a macro-história, a micro-história, as nossas histórias, elas não estão soltas, jogadas ao léu, elas não estão à deriva. A história não está dando voltas em círculos, como pensavam os gregos. A história, ela caminha para uma consumação final, onde a vitória retumbante será de Cristo e de sua igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, aqui no livro do Apocalipse, mostra-nos que Deus está no trono, e por Ele estar no trono, Ele governa dos céus, a terra. O controle da história não está nas mãos dos poderosos
deste mundo, mas está na mão, ou está nas mãos do soberano, do onipotente Deus. Esta é a mensagem gloriosa do livro de Apocalipse. Deus está no trono e Ele governa o universo. Os céus governam a terra, não é a terra que governa o céu. Você deve lembrar daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos a orar. Quando vocês forem orar, falem com Deus, clamem a Deus, digam a Deus que a vontade do céu seja feita na terra. Não é a vontade da terra que é feita no céu. O céu domina, o céu governa, o céu dita o que acontece na terra. Capítulo 5 do livro do Apocalipse diz que aquele que está no trono tem em suas mãos um livro, e esse livro ele está escrito por dentro e por fora, mas ele não está apenas escrito por dentro e por fora. Este livro ele está selado com 7 selos, e diz a Bíblia que um anjo forte ergue a sua voz e pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Esta voz, ela ecoa, ela percorre os céus, a terra e debaixo da terra, e ninguém foi encontrado digno. Nenhum anjo, nenhum homem, nenhum demônio, nenhum ser é capaz de dar significado à história e conduzi-la à sua consumação. Diz a Bíblia que João, diante deste fato, ele começa a chorar, e ele chora, e ele chora, e ele chora, e ele chora copiosamente. E quando o ancião diz a ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, um dos títulos de Jesus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando João se volta para ver o leão de Judá, ele viu um cordeiro como aquele que havia sido morto. Ele vê Jesus, ele vê o Filho de Deus, ele vê o nosso glorioso Redentor, que toma este livro da mão direita de Deus Pai, e ele sim tem competência, ele sim tem autoridade, ele sim tem poder para abrir este livro e desatar-lhes os selos, para dar significado à história e para conduzi-la de forma triunfante, vitoriosa, até a sua consumação. Você e eu temos assistido nos últimos tempos e visto tantas perplexidades, quantas coisas aconteceram, quantas coisas no transcurso dos seus fatos, quantos poderosos se levantam, quantos deles vêm ao chão, quantas potências mundiais que foram colocadas com o rosto na poeira, quantos poderosos politicamente falando, economicamente relatando, ruíram. Quantas e quantas nações perturbadas e perplexas, guerras, rumores de guerras, pestes, pestilências, males dos mais variados, enfermidades das mais complexas. Quantos homens se tornam famosos e do dia para a noite perdem a fama. Ei, quem dirige esse universo? Quem controla a história?
os poderosos deste século, os reis, os cientistas, os médicos, os presidentes, os ditadores, os intelectuais, os filósofos, os sociólogos, os religiosos. Quem está com o controle da história na mão? Não, absolutamente não. Não são eles. As rédeas da história estão nas mãos de Jesus. É Ele quem dirige a história, é Ele quem conduz a história, é Ele quem levanta reis, é Ele quem depõe reis, é Ele quem levanta impérios, é Ele quem derruba impérios. O seu reino é um reino eterno e jamais passará. Capítulo 5 do livro do Apocalipse revela para nós que esse digno procurado, o cordeiro digno procurado, é o cordeiro encontrado, e este que é encontrado é também adorado e celebrado pelos anjos, e celebrado pelos homens, e celebrado por todos os seres que habitam neste universo. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos, dos séculos e dos séculos. Ei! Sua vida está nas mãos dele, e ele tem o controle absolutamente de tudo e sobre tudo. Por isso, lembre-se, aqui no capítulo 5 do livro de Apocalipse, o Cordeiro, o Senhor Jesus, o Deus Redentor, deve ser adorado com tudo que temos e com tudo que somos. Adore ao Cristo, o Senhor, o nosso Redentor.